Você já se perguntou por que uma das 12 tribos de Israel está ausente no livro do Apocalipse? A tribo de Dan, descendente do filho de Jacó, carrega um mistério que intriga teólogos há séculos. Alguns acreditam que essa omissão pode estar ligada a uma profecia sobre o surgimento do Anticristo. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profecias bíblicas, desvendando a simbologia do Anticristo e sua intrigante conexão com a tribo de Dan. Prepare-se para uma jornada fascinante através das Escrituras, onde exploraremos profecias antigas, comportamentos idólatras e teorias surpreendentes. O que a Bíblia realmente diz sobre o Anticristo? Por que tantos estudiosos associam essa figura ao enigmático Dan? E como isso pode afetar nossa compreensão dos eventos futuros? Fique até o final para descobrir as respostas que podem mudar sua perspectiva sobre as profecias bíblicas. Na aurora dos tempos bíblicos, quando as 12 tribos de Israel ainda eram apenas uma promessa sussurrada pelo vento, nasceu um menino. Seu nome era Dan, o quinto filho de Jacó, fruto de uma união não convencional com Bila, a serva de sua esposa Raquel. Desde o primeiro choro, o destino de Dan estava envolto em mistério e controvérsia. Imagine a cena. Raquel, consumida pelo desespero de sua infertilidade, entrega sua serva Bila a Jacó, numa tentativa desesperada de construir sua família através dela. É neste cenário de tensão e expectativa que Dan vem ao mundo. Seu nascimento é celebrado por Raquel como uma vitória pessoal, uma vingança divina contra sua esterilidade. "Deus me fez justiça", ela exclama, dando ao menino um nome que significa juiz. Mas o que poucos sabiam é que este nome carregava um peso profético. Jacó, em seu leito de morte, profetizaria sobre Dan. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, fazendo cair o seu cavaleiro por detrás. Palavras enigmáticas que ecoariam através dos séculos, moldando o destino de uma tribo inteira. À medida que Dan crescia, sua personalidade se revelava tão complexa quanto suas origens. Filho de uma união secundária, ele carregava o estigma de não ser filho de uma das esposas principais de Jacó. Isso o colocava numa posição única. Parte da família, mas sempre um pouco à margem. Essa dualidade em sua identidade seria refletida na história de sua tribo, sempre oscilando entre a lealdade e a rebeldia. Os anos passaram e Dan se tornou o patriarca de sua própria tribo, mas as palavras proféticas de seu pai lançavam uma sombra sobre seu futuro. A imagem da serpente, um símbolo ambíguo de sabedoria e perigo, tornou-se o emblema da tribo de Dan. Era um lembrete constante de sua natureza dual, juízes de Israel, mas também potenciais agentes de destruição. As histórias sobre Dan e seus descendentes começaram a se espalhar. Falava-se de sua astúcia, de sua habilidade em julgar, mas também de uma tendência perturbadora para a idolatria e a rebelião. A tribo de Dan parecia carregar em seu DNA a mesma complexidade de seu fundador, capazes de grande justiça, mas também de grande traição. E assim, a história da tribo de Dan começou a se desenrolar, uma narrativa tecida com fios de glória e vergonha, lealdade e traição. Uma história que, como veremos, levaria a algumas das mais intrigantes teorias e profecias da Bíblia, incluindo uma possível conexão com a figura mais temida das Escrituras, o próprio Anticristo. Imaginem uma terra de promessas, banhada pelo sol dourado da Palestina, onde o leite e o mel fluíam em abundância. Esta era a herança prometida à tribo de Dan, descendentes do quinto filho de Jacó. Mas o destino reservava para eles uma jornada épica, repleta de desafios e conquistas ousadas. Inicialmente, os danitas receberam uma faixa estreita de terra entre as montanhas e o mar Mediterrâneo. Era um território pequeno, mas incrivelmente fértil, incluindo cidades como Lida, Ecrom
e Jope. Parecia o paraíso prometido, mas logo se revelou uma armadilha. Os danitas se viram espremidos entre dois inimigos formidáveis, os amorreus nas montanhas e os filisteus na costa. A pressão era implacável. Os danitas lutavam com unhas e dentes para manter seu território, mas a cada dia ficava mais claro que precisavam de mais espaço. Foi então que tomaram uma decisão audaciosa: enviar 5 espias para o norte, até as fontes do Jordão. Estes homens retornaram com notícias que acenderam a chama da esperança nos corações dos danitas. "Levantem-se", bradaram os espias. "Não sejam preguiçosos. Vamos tomar posse daquela terra, pois é um lugar onde não falta nada do que existe na terra." Suas palavras eram como um chamado às armas, um grito de guerra que ecoou por todo o acampamento danita. E assim, 600 guerreiros danitas se ergueram, cingiram suas armas, reuniram suas famílias e partiram em uma jornada épica rumo ao norte. Imagine a cena: homens, mulheres e crianças marchando juntos, carregando não apenas suas posses, mas também seus sonhos de um novo lar. Sua marcha os levou até o pé do Monte Hermon, onde encontraram a cidade de Laís. Os sidônios que ali viviam estavam desprevenidos, confiantes em sua segurança. Mas os danitas, movidos pela determinação e pela promessa divina, atacaram com a ferocidade de leões. A batalha foi rápida e decisiva. Os danitas conquistaram Laís, renomeando-a como Dan em homenagem ao seu ancestral. Esta nova cidade de Dan se tornou não apenas seu novo lar, mas um marco na geografia de Israel. De fato, a expressão de Dan a Beerseba passou a ser usada para descrever toda a extensão da terra prometida. Mas a história dos danitas não termina com esta conquista gloriosa. Sua jornada continuaria, repleta de desafios e escolhas que moldariam seu destino. A tribo que nasceu como uma serpente à beira do caminho ainda tinha muitas surpresas reservadas, tanto para si mesma quanto para o resto de Israel. A saga dos danitas nos ensina que, às vezes, para alcançar nosso destino, precisamos ser ousados, tomar riscos e estar dispostos a lutar pelo que acreditamos. Sua jornada é um testemunho da coragem humana e da fé inabalável nas promessas divinas, mesmo diante das adversidades mais desafiadoras. Nas profundezas do tempo, ecoam as vozes de 2 grandes profetas: Jacó, o patriarca das 12 tribos de Israel, e Jeremias, o profeta das lamentações. Suas palavras, separadas por séculos, tecem uma teia de mistério em torno da tribo de Dan, lançando sombras que se estendem até os dias de hoje. Imagine-se às margens do rio Jordão, o sol se pondo no horizonte, tingindo o céu de vermelho sangue. Jacó, velho e cansado, reúne seus filhos para suas últimas palavras. Outros argumentam que as palavras dos profetas já se cumpriram na história turbulenta da tribo. A verdade permanece oculta nas dobras do tempo, um segredo guardado pelos séculos. As profecias de Jacó e Jeremias sobre Dan continuam a intrigar e fascinar, um lembrete constante dos mistérios que permeiam nossa fé e nossa história. E assim, as palavras desses antigos profetas ecoam através das eras, um chamado para vigiar, para discernir, para buscar compreensão. Pois nas sombras da profecia, nas entrelinhas do destino de Dan, talvez se esconda uma chave para entender não apenas o passado, mas também o futuro que se desenrola diante de nós. Imagine-se diante de um antigo pergaminho, suas mãos trêmulas ao desenrolar o livro do Apocalipse. Seus olhos percorrem ansiosamente as palavras, buscando os nomes das 12 tribos de Israel: Judá, Ruben, Gade. Você conta, mas algo está errado. Uma ausência gritante salta aos olhos. A tribo de Dan simplesmente desapareceu. O coração dispara. Como pode uma das 12 tribos, filhos de Jacó, estar ausente neste momento crucial da história? Dan, o juiz, o leãozinho que salta de Bazã, sumiu sem deixar rastros. É como se uma peça fundamental do quebra-cabeça divino tivesse se perdido no tempo.
Você se pergunta: seria um erro do escriba? Impossível. Cada palavra do Apocalipse foi cuidadosamente preservada ao longo dos séculos. Não, esta ausência é intencional, um mistério divino que desafia nossa compreensão. As teorias fervilham em sua mente. Alguns sussurram que Dan foi excluído por sua idolatria, lembrando os bezerros de ouro erguidos em seu território. Outros, com vozes ainda mais baixas, falam de antigas profecias, ligando Dan ao surgimento do Anticristo. Mas enquanto você contempla esse enigma, uma verdade maior começa a se revelar. Talvez a ausência de Dan não seja uma condenação, mas um lembrete. Um lembrete da graça de Deus que transcende linhagens e tribos. Afinal, não está escrito que em Cristo não há judeu nem grego. O mistério de Dan no Apocalipse nos desafia a olhar além das aparências, além das listas e dos nomes. Nos convida a contemplar o plano maior de Deus, onde a redenção está disponível para todos, independentemente de sua origem. E assim, diante deste pergaminho antigo, você se vê face a face com um dos grandes mistérios da fé. A ausência de Dan ecoa através dos séculos, um enigma divino que continua a intrigar e inspirar, lembrando-nos que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, e seus pensamentos mais elevados que os nossos pensamentos. Imagine-se sentado à beira de um precipício, olhando para o abismo do tempo. As teorias sobre o Anticristo e sua conexão com a tribo de Dan são como névoa subindo desse abismo, envolvendo-nos em um mistério que atravessa milênios. Desde os primórdios do cristianismo, sussurros sobre a identidade do Anticristo ecoam pelos corredores da história. E no centro desses sussurros, um nome ressoa: Dan. Mas por quê? O que torna esta tribo, uma das 12 de Israel, tão intimamente ligada à figura mais temida das profecias? A história começa com as palavras enigmáticas de Jacó em seu leito de morte. Ao abençoar seus filhos, ele diz sobre Dan: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, fazendo cair o seu cavaleiro por detrás. Palavras que parecem inocentes à primeira vista, mas que carregam um peso profético assustador. Séculos se passaram, e essas palavras ganharam nova vida nas mãos de teólogos e estudiosos. Alguns apontam para a ausência de Dan na lista das tribos seladas no livro do Apocalipse. Onde estão os 12.000 de Dan? Por que foram omitidos? Será que sua ausência é um sinal de sua queda, de sua conexão com o mal supremo? Outros mergulham mais fundo na história de Israel, lembrando como a tribo de Dan foi a primeira a cair na idolatria após a conquista da terra prometida. Eles ergueram ídolos, viraram as costas para Deus. Será que essa rebelião antiga pavimentou o caminho para o surgimento do maior rebelde de todos os tempos? As teorias se multiplicam como ondas em um oceano tempestuoso. Alguns afirmam que o Anticristo surgirá da linhagem de Dan, uma corrupção final da semente de Jacó. Outros vão além, sugerindo que o próprio território ancestral de Dan, no norte de Israel, será o berço desse ser maligno. Mas cuidado, querido ouvinte, pois aqui pisamos em terreno perigoso. Essas teorias, por mais fascinantes que sejam, são apenas isso: teorias. Elas nos lembram da natureza misteriosa das profecias, do perigo de interpretações precipitadas. E talvez, nessa busca frenética por identificar o Anticristo, percamos de vista a verdadeira mensagem. Não seria essa obsessão com o mal uma distração do chamado para sermos luz em um mundo de trevas? Não deveríamos, em vez de temer o Anticristo, nos concentrar em ser mais parecidos com Cristo? Assim, enquanto contemplamos essas teorias sobre Dan e o Anticristo, somos convidados a um exercício de discernimento. A refletir não apenas sobre profecias obscuras, mas sobre nossa própria fé e nosso papel no grande drama da história. Pois no fim, talvez a verdadeira batalha não seja contra um Anticristo distante, mas contra a escuridão que ameaça consumir nossos próprios corações.